Evangelho, vida e amor, Evangelho consolador. Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Boa noite a todos. Boa noite a todos também que se encontram ligados conosco virtualmente, que as vibrações de amor, as vibrações de luz que aqui estão sendo produzidas possam ser levadas a tantos lares e a tantos corações. Hoje é um dia muito especial para todos nós da Casa de Dr. Dias da Cruz. Esse ano está sendo um ano muito especial para todos nós, em que a nossa casa comemora 130 anos. E para comemorarmos esses 130 anos, estamos em atividades desde o início do ano. E hoje, com essa atividade mais linda de trazer luz, de trazer música, de trazer amor aos corações, que é recebendo a nossa querida Elizabeth na nossa casa, e aí o Alex aqui conosco. Então, é muito lindo e muito gratificante para todos nós, dessa família Dr. Dias da Cruz, recebê-los aqui, estar nesta noite abençoada, agradecendo a Deus por esta oportunidade de aqui estarmos, envolvendo a todos em vibrações de amor, de luz, de paz, que a espiritualidade amiga, esses trabalhadores incansáveis da seara do Cristo, trabalhadores que não medem esforços para estarem ao nosso lado, amparando, intuindo, ajudando, possam também estar conosco nesta noite, trazendo luz, trazendo claridade. Com certeza, a espiritualidade vai derramar sobre esta casa, sobre todos, encarnados e desencarnados, muitas bênçãos de paz e de amor. Rogando sempre a Deus esse amparo e essa proteção, não só para nós que aqui nos encontramos, né, encarnados e desencarnados, mas para tantos irmãos necessitados do amparo, não só do amparo físico, Senhor, mas do amparo espiritual. Rogamos por todos e que essas vibrações de luz possam fazer morada nos corações necessitados. E assim, agradecidos a Deus por esta oportunidade, pedimos permissão a Ele, a Jesus, nosso Mestre amado, a nossa querida Mãe Maria Santíssima, ao nosso patrono, Dr. Dias da Cruz, para iniciarmos essa atividade de luz, de paz, de amor nos corações. E vamos passar agora para a nossa companheira Elizabeth, porque hoje não podemos perder nem um minutinho, né, gente?
vim até aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro.
que essa música possa ter acalmado ainda mais a nossa alma, para que a gente possa desfrutar de tudo que nos será oferecido nessa casa abençoada. Muito obrigada a todos por estarem aqui, pelos ouvidos generosos, pelas boas vibrações que vocês emanam para nós, e que a gente tenha uma noite muito agradável para a nossa alma. Boa noite ao pessoal de casa, já estamos ligados, né? Então, muito bem-vindos também, todos de casa, todas as famílias aqui representadas. E Alex, boa noite também, seja bem-vindo. Gente, boa noite. Então, que bom estar aqui, né? De volta. Isso é uma alegria. Os reencontros são fantásticos. Muitos deles bem melhores do que os encontros. E hoje a gente fica mais feliz ainda, porque tem alguns convidados aqui que são nossos. Você sabe que a gente tem dono das coisas, né? Nós convidamos algumas pessoas aqui, a gente está vendo aqui umas carinhas sorridentes aqui, né? Muito obrigado pela presença, né, nessa casa bendita. A gente pede a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção. A gente sabe que sai da boca, mas o desejo é que parta do nosso coração na direção de todos os corações que estão entrelaçados conosco nessa noite. Aqui, presencialmente, encarnados, desencarnados, e também os encarnados e os desencarnados que estão aí ligados nesse centro espírita aberto para o universo. Essa tal de internet, né? Eu estou doido para começar a prosa aqui, porque nós temos um tempo aqui. Gente, mas nós temos um trabalho, mas a Elizabeth, de obedecer ordem, que vocês não têm noção. Mas hoje nós vamos tentar. Mas eu não posso deixar passar em branco uma experiência que eu tive aqui nessa casa hoje, quando nós chegamos aqui. Nós fomos recepcionados por uma moça. É Magali o nome dela? É. Ó, eu vou falar um trem para vocês. Deus ajuda que ela não esteja aqui. Se ela estiver aqui, tá. Então, ela tem capacidade para... Está muito alto? Ah, tá. Ela tem capacidade para, com certeza, entender o que eu vou falar aqui. Às vezes a gente tem umas curiosidades na vida, e eu fui um menino muito espicula. Você já escutou essa expressão? Aqueles meninos perguntador. Eu perguntava tanta coisa, sabe? E hoje eu me vi voltando no tempo e pedindo a Deus assim, falei assim, será que você não podia me deixar saber quem foi fulano de tal, noutros tempos, noutras vidas? Porque se Deus deixasse, eu queria acessar o passado dessa moça. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nós andamos tipo notícia ruim, como diz o ditado. E assim, poucas vezes eu me deparei com alguém da envergadura dessa moça. Se tem uma autoridade espiritual dentro dessa casa, é essa moça aí. Ela tem capacidade para escutar isso que eu estou falando aqui e continuar do mesmo modelo que ela já conseguiu alcançar. Eu não sei porque que eu estou falando isso aqui não, mas eu já falei, agora vamos para frente. Deus te abençoe e te conserve. Gente, é o seguinte, agora eu vou acelerar aqui. Como é que é? Então, vocês estão ouvindo bem aí no fundo? Tá bom assim? Aqui não está incomodando, não? Tá bom? Dá para tolerar assim? Então tá bom. Então, gente, nós escolhemos como tema da reflexão dessa noite aqui a lógica de Deus. É um tema interessante, não é? Mas antes de entrar no tema, eu queria fazer uma pesquisa aqui. Você já sentiu assim, meio cansado da vida? Às vezes você, nesses cansaços, você já chegou a pensar assim, eu acho que não, eu acho que é a vida que está cansada de mim. Você já chegou a pensar isso? Falou assim, será que a vida cansou de mim? Tem gente que às vezes pensa, revolta. Quem aqui já sentiu assim, parece que a vida está me testando. E assim, lá no Goiás tem uma expressão que fala assim, no 12. No limite, eu acho que a vida pegou eu para teste, não tem lógica.
Tem hora que a gente dá umas analisadas, assim, fala assim, parece que a vida perdeu, foi a lógica. Mas será que o problema não está na nossa lógica? Ou na ausência dela? Será que não é a nossa lógica que está assim, baralhando as coisas? Você já imaginou se a lógica de Deus fosse igual à lógica humana? Se a lógica da providência, a lógica de Deus fosse igual à nossa? Eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus do céu. Porque se a lógica de Deus fosse pela minha lógica, pela minha cabeça, a primeira coisa, eu ia dar um desconto bem caprichado nas provas, nas expiações, eu ia dar um abatimento aí. Na minha lógica, eu acho que precisava dar uma trégua nas aflições que a gente passa. E eu falo mais ainda, se fosse na minha lógica as coisas, eu ia pedir assim, um cupom vitalício de paz interior, sabe, assim, com frete grátis, tudo embalado nos pacotinhos, assim, para ficar tranquilo. E na minha lógica, ainda naquelas horas mais custosas, assim, eu ia pôr um botãozinho, que eu ia clicar nele e falar assim, pular de etapa. Eu já ia sair lá na frente. Isso é uma beleza, não é? Mas tem um detalhe que eu estou aprendendo aqui, Deus não trabalha com atalhos. Pensa. Deus oferece oportunidade. E muitas vezes essas oportunidades, elas vêm disfarçadas. Elas vêm disfarçadas de dor, de desafio, vêm disfarçadas daquilo que a gente chama de perda, vêm disfarçada de problema cabeludo. Tem essas coisas. A lógica de Deus não é de conforto. A lógica de Deus é de crescimento. A lógica de Deus não é de prêmio imediato, é de transformação. Deus não age com base na nossa pressa. Ele age com base na nossa capacidade, no nosso potencial. E foi com base nesses raciocínios que nós convidamos Emmanuel para nos ajudar nessa noite. Capítulo 60 do livro Pão Nosso, Lógica da Providência. E Emmanuel, de forma muito sábio, como sempre, ele escolheu um versículo que parece que foi escrito sob medida para quem está nessa fase que tem coisa que não está fazendo sentido. Palavra de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, verso 32. Depois que fostes iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Alex, eu não sei se eu entendi isso aqui direito, não. Quer dizer que depois da luz é que vem o combate? Mas parece que esse negócio é meio sem pé, sem cabeça, como diz lá no meu Goiás, aqui em Minas Gerais eu já vi que vocês falam também, mas é aí que começa a lógica de Deus. A lógica de um pai, como Jesus nos apresentou, que só confia grandes responsabilidades para quem já enxerga com o zóio da alma. Presta atenção nisso, que você vai lembrar disso daqui a pouco. Porque só depois que a gente acorda de verdade, é que a gente começa a entender o valor das experiências. Até das mais custosas, daquelas bem difíceis. Então hoje nós vamos mergulhar nessa prosa aqui no tempo que nós temos. O que afinal é essa tal lógica da providência? Qual que é a lógica de Deus? Como é que a lógica de Deus manifesta na minha vida, na vida da senhora? A gente vai tentar juntos responder isso aqui. Você é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Você é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Você é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Você é isso, parto de ternura, lágrima que é pura,
Eu ouvi falar que para muitos de nós, que já estamos assim do meio-dia para a tarde, essa música ela faz voltar um filme na nossa memória. É verdade? Ou o que eu ouvi não faz sentido? Essa é do tempo das serenatas, né, gente? Bom, diante dessa fala de Paulo, Emmanuel, então, alinha alguns comentários aqui muito interessantes. Ele começa dizendo assim, ó, os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Olha, há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Alex, eu não sei se eu entendi isso direito, não. Eu vou falar um negócio para vocês. A hora que eu li a primeira vez assim também, eu não entendi direito, não. Eu falei assim, não, peraí, deixa eu ler isso aqui com o zóio da alma, como a gente disse agora há pouco, né? Porque Emmanuel traz uma coisa curiosa aqui, gente. Tem muitas pessoas que associam a fé ao sofrimento. As pessoas olham para quem se dedica à espiritualidade como se as religiões elas viessem como uma maldição de dor embutida, sabe? Aquela venda casada, ó, você compra isso e já vem isso aqui de brinde. E o espiritismo, então, vou te falar um negócio, hein? Mas a lógica de Deus não tem nada a ver com isso. Buscar a fé, presta atenção nisso aqui, é clarear a consciência. Buscar a fé é buscar clareza, claridade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos falar a verdade. Enxergar as coisas com claridade, às vezes dói. Parece estranho, né? Mas isso é verdade. Quando a gente desperta, começa a acordar, sabe assim? Nós começamos a olhar para as provas da vida com um tiquinho a mais de consciência. Isso não é castigo, não. Isso é consequência de quem começou a olhar a vida com os olhos da alma. Parece repetitivo, né? Mas é tão importante a gente parar e pensar nessas coisas. Porque quem nunca ouviu, ou até mesmo já falou assim, ó, depois que eu comecei no centro espírita, minhas provas multiplicou. Você acha que eu já não falei isso? A minha experiência no espiritismo nessa encarnação, eu estou cheirando fralda, gente. É pouquinho mais de 12 anos. Eu não atravessei. Se soubesse que tinha um centro espírita aqui, talvez eu atravessasse a rua do lado de lá, mas talvez eu dava a volta no quarteirão. Aí eu comecei. Aí um dia eu falei assim, ué, mas parece que minha vida piorou depois que eu entrei nesse trem. Será mesmo? Ou será que eu dei uma parada de ficar anestesiado? A anestesia começou a passar. Eu comecei a enxergar de verdade os problemas que eu sempre tive e que eu fazia de conta que não existia. O quarto estava escuro, aí veio uma luzinha aqui, um fosquezinho que eu acendia, que eu já comecei a ver o que eu não estava vendo. E Kardec explica, gente, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que Deus não impõe encarnação para atrasar ninguém. Deus impõe a encarnação ao homem para a perfeição. Simples. Ou seja, nós não veio aqui para passear, não. Isso aqui não é colônia de férias, não. Nós viemos para evoluir. E evoluir de verdade dá trabalho. Não tem milagre. É como se eu tivesse saído de um quarto escuro e encarado a luz do sol. Nossa, você põe a mão no rosto, assim, porque a sensibilidade da visão não dá conta. Aquilo no começo arde, incomoda, mas depois fica bom. Depois a visão clareia, você começa a enxergar as coisas com mais nitidez. É isso que acontece.
O problema é que ainda tem gente que por medo ou por apego, ou às vezes até por preguiça, mesmo de verdade, de mudar, prefere ficar no escurinho. É como se a sombra conhecida fosse mais segura do que a luz da verdade. Eu já estou acostumado, porque esse aqui está confortável, está fresquinho, a luz esquenta. Mas eu acho que isso aqui só acontece lá para o lado do Distrito Federal. Não desanimes, persiste mais um tanto, deixa de pessimismo, age auxiliando, esquece as sugestões de destruição. Segue adiante, ajusta os teus erros, trabalha constantemente, perdoa a toda a gente, evita entorpecer o teu coração. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega a tua cruz, confia e vai. Silêncio frente às injúrias, esquece quem te fez mal. Não entregues tua vida por nada desse mundo. Carrega a tua cruz, confia e vai. Carrega a tua cruz, confia e vai. Fazer um pedido aqui, se não for incomodar você, se pode desligar o ventilador, porque o vento vem direto aqui na minha garganta e eu sou alérgica. Ah, será que vocês aguentam? Se não aguentar, a gente liga de novo. Deixa só aquele lá do fundo. Eu tentei, gente, mas nessa aqui eu já senti, porque ele venta e vem. Vai ter que cantar. Não sei se vocês vão gostar, não, mas... Quer experimentar? Eu não gosto de ameaça. Gente, eu vou fazer uma fofoca aqui para vocês. A gente faz esse trabalho aqui há mais ou menos uns 8 anos, nesse formato. E no começo ela falava isso, dos ventiladores, sabe? E o ar-condicionado não é problema, a não ser que ele esteja com a ventilação direto para ela, mas a temperatura não é problema. E eu ouvi ela falar sobre desligar ventiladores, e às vezes naquele calor, né? Às vezes em algum lugar assim, eu pensei assim, eu falei assim, gente, isso é frescura demais. Mas não falei nada não. Mas os espíritos escutam a gente, né? Um outro evento, ela ficou calada. Deixou os ventiladores ligando. Eu falei, tinha certeza que era. Com 20 minutos a voz desapareceu. Aí tinha uma média assim do lado, assim, ela virou para mim e falou assim, mandaram falar para você que agora é para você cantar, para você aprender. Vocês desligam esse ventilador depressa, gente, pelo amor de Deus. Olha só, Emmanuel continua. Olha o raciocínio do Emmanuel, gente. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros de fantasia exterior. Todavia,
quando se abrirem para as verdades, quando se abriram para as verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porque haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. Alex, como que você escolhe um negócio custoso desse? Esse semana tem hora que... Gente, diz que a águia voa alto. Não é para humilhar a gente, é para forçar a gente a olhar para cima. Às vezes os espíritos também, eles dão uma caprichada nesses textos assim, para falar assim, a gente é importante desenvolver também a questão da intelectualidade, né? Mas é muito simples do que, mano, eu estou falando. Talvez aqui a gente entenda por que muita gente foge dessa espiritualidade profunda. É porque ela convida para uma faxina interior. Ela nos convida a olhar com sinceridade para aquilo que nós chamamos de erros, para os nossos vícios, para as nossas imperfeições, para as nossas ilusões. E fazer isso, no começo, dói. Minha mãe falava que tinha coisa que era dilurida, é dolorida, tem coisa que dói. Por isso que é mais fácil a gente se perder no barulho do mundo que encarar o silêncio do nosso coração. A Elizabeth estava vendo uma pesquisa essa semana e conversando comigo, falando disso. Falou, Alex, você vê que o povo, ninguém não solta mais os telefones, não tira, tem que preencher o tempo toda hora com qualquer coisa. Por quê? Porque não está dando conta de se escutar. É isso que Emmanuel está alertando aqui. Ó. Jesus, em João 8,32, não falou isso? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas repara, põe reparo, que essa verdade, ela vem... Esse dia eu aprendi uma palavra chique, eu vou usar ela aqui agora. Paulatinamente, de pouquinho em pouquinho. E Jesus não falou que a verdade ia ser levinha. Ele não falou isso. Por isso que ela vem em doses homeopáticas, sabe? Na medida certa, na medida que nós damos conta de suportar. Kardec explica, na questão 621, com orientação da espiritualidade, que a consciência nossa é um juiz interior. Por isso que a gente tem que vir, as verdades têm que vir de pouco a pouco, porque senão a gente já lasca uma condenação daquelas na gente mesmo. Nós nos colocaremos numa situação muito difícil. E quando essa consciência desperta, quando esse juiz acorda dentro de nós, ou dentro de nós, se vocês preferirem, menino de Deus, prepara, porque aí começa um trabalho de reforma íntima que eu vou falar uma coisa para vocês. Não é fácil, mas é libertador, porque começa a pôr tudo para fora. É quando você vai limpar uma despensa que está bagunçada, primeiro você põe aqui tudo para fora. Depois você vai separando o que serve e o que não serve, o que tem jeito e o que não tem que limpar aquilo ali tudo para depois devolver aquilo só que serve. Eu imagino que você já deve ter feito alguma vez na sua vida, ter tido a iniciativa de começar uma mudança de verdade. E ao invés de alegria, veio uma tristeza. Você sentiu um abatimento. Deu um trem dentro de você, não é assim que a gente fala? Que todo mundo entende o que é um trem dentro da gente, desse jeito aqui, não é? Sabe o que é isso? Sabe o que é esse sentimento que acontece aí num bom goianês? Vocês querem saber? O goianês ensina qualquer coisa do universo de forma simples. Quando você começa uma coisa nova, diferente, mais nobre, aquela iniciativa que está de acordo com as leis divinas, e você sente esse abatimento, sabe o que é isso? Isso é o luto, porque está morrendo uma versão sua, está morrendo o homem velho, a mulher velha, está ficando para trás, entendeu? Então você passa por um luto, e isso é libertador. Só que tem um detalhe, nós precisamos acabar com esse velório depressa. O problema nosso é que dá o luto e a gente fica chorando morto, querendo ressuscitar ele. Aqui não faz mais sentido aí. Por isso que muita gente foge. Quer ficar lá.
no velório, satisfeitinho. Tem uns que ainda acham que está feliz, uma ilusão momentânea. Para finalizar o momento, vai ficar uma enquete para o povo de casa. Se vocês quiserem responder aqui, vocês respondem aí na mente, tá? A pergunta é assim, ó. Você já sentiu desconforto ao iniciar uma transformação espiritual? Opção A, sim, tudo pareceu mais difícil. Opção B, eu ainda estou assim, mas eu sigo firme. Opção C, eu não senti dificuldade nenhuma, foi de boa, foi leve. Opção D, nunca parei para pensar nisso. Cantando a gente pensa melhor, não pensa, gente? Quanta beleza a rodear teus passos, quanta ternura na brisa que te acalma no coração, quanto amor nos braços que te guardam, quanto calor. E tu, o que fazes, és grande, és capaz, és filho de Deus. Onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Serve e confia, nada é em vão, na prece vigias. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, conquistarás. As estrelas testemunham tua jornada, o sol te ilumina a caminhada. Todo o universo conspira a teu favor quando caminhas lado a lado com amor. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, triunfarás. Jesus cura as feridas, vá, anima-te, conquistarás. Gente, tem um ouvinte aqui. Eu estou encantada com ele. Qual é o nome dele? Desse bebezinho aí? Francisco? Gente, ele só parou de olhar para mim quando o pai dele virou de costa lá para fora. Ele estava olhando assim, mas a alma é que olhava.
me tocou profundamente, ouvindo o espírito dele, ouvindo essa irmãzinha dele, não, né? É outro neném, né? Eu fico pensando nesses espíritos que estão chegando, né? A responsabilidade dos pais que recebem para a nova fase que nós estamos vivendo agora. Que bom que esses espíritos chegam nos lares espíritas, nos lares cristãos, pois a tarefa vai ser maravilhosa. Então, se estão bem amparados, avante, confia, triunfarás. Todas as bênçãos para esses bebês que estão aqui. A confiança faz parte da lógica de Deus. Porque se não fosse assim, ele não confiaria filhos nos nossos colos. Concorda? Gente, uma perguntinha aqui, porque eu fico no WhatsApp que o pessoal me fala. Vocês estão conseguindo ouvir bem mesmo aí no fundo? Tá tranquilo assim? Tá bom. É porque aqui tem uma acústica um pouco diferente na casa e a gente tem que privilegiar a música, tá? Então, às vezes, eu não consigo regular esse microfone, porque senão eu desregulo o dela. E você já entendeu que se eu desregular o dela, eu vou ter problema. Então, sigamos com a lógica da providência, que é aos olhos de Emmanuel, né? Ele fala que o problema, contudo, abrange um círculo mais vasto de esclarecimentos. Nós vamos ter que fazer um esforço para entender as coisas. Ele diz que a misericórdia de Deus se manifesta de uma forma tão justa que transcende a compreensão humana. Por isso que a gente não entende tanta coisa que acontece. E olha que nós, espíritas, com o privilégio que temos de ter as informações à nossa disposição, a gente ainda não consegue entender. Imagine aqueles que não as têm. O pai, diz Emmanuel, confere aos filhos ignorantes e transviados o direito das experiências mais fortes somente depois de terem se iluminado. Só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhe-á nos corações, daí em diante, a força indispensável no grande combate das aflições. É um ditado que a gente já deve ter escutado assim. O trem repetido é esse ditado aqui. O povo fala assim: Deus dá fardo pesado para quem tem ombro forte. Já ouviu isso, Cíntia? Mas eu vou te falar um negócio. Tem hora que eu paro e penso assim: Deus está achando que eu tenho ombro de servente pedreiro. Aqueles que carregam, não é nem saco de cimento nas costas, não é aquelas vigas de concreto. Você fala assim, não tem lógica isso aí. Mas será que é assim mesmo? Claro que não é. Deus não vai jogar um problema à toa na vida da gente. Como se fosse Deus que fizesse isso, né? Mas vocês estão entendendo onde nós vamos chegar aqui, né? Pelo contrário, gente, é porque a providência divina, ela entende que são nos combates, nas maiores lutas, que aparecem os professores mais exigentes e os mais sabidos. No início, como eu disse, a lógica da providência, a lógica de Deus parece assim meio sem pé na cabeça. Mas depois a gente olha para o céu e fala assim: uai, Deus, aquilo que eu pensava que não tinha lógica nenhuma, sabe? Que era insuportável. Agora eu olho e vejo que foi o melhor professor que apareceu na minha vida. Porque ele me ensinou aquilo que eu mais precisava aprender. Não era nem o que eu queria, é o que eu precisava. Agora, gente, cada um tem o seu tempo, né? Depois que a poeira baixa, é fácil de perceber as coisas. Agora, quanto tempo que a poeira vai demorar para baixar? Na minha vida, na sua, na da senhora. Teve um monge
que ele foi para um mosteiro, sabe? E nesse mosteiro tinha uma regra. Quem estivesse lá só podia falar 2 palavras a cada 10 anos. 2. Pois bem, ele foi para lá. Passou 10 anos. Ele chegou no superior dele, porque tem hierarquia dentro desses lugares, né, gente? Vocês sabem que mosteiro, essa gente... Tem muito centro espírita aí que é igualzinho mosteiro, viu? Porque a gente vem de lá para cá, você sabe, né? Assim, tem que... A disciplina exagera às vezes, né? Passou 10 anos, ele chegou no chefe dele lá e falou assim, chuveiro frio. Ele só podia falar 2 palavras. Eles foram lá e arrumaram o chuveiro dele. Passou mais 10 anos. Ele voltou lá e falou assim, cama dura. Puseram um colchão para ele, vocês acreditam? Olha que beleza. Passou mais 10 anos. Ele voltou lá de novo e falou assim, passando frio. Era mineiro ele. Passando frio. Deram as cobertas para ele e tal. Mais 10 anos passou. Já somou quantos? 40 anos depois, ele voltou lá no chefe do mosteiro, só podia falar 2, ele falou assim, vou embora. O superior dele, sem espantar com nada, falou assim, estava na cara. Desde o dia que você chegou aqui, a única coisa que você sabe fazer é reclamar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, lá no 7º item, Kardec anotou que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Que a dor não é castigo. A dor é ferramenta de crescimento. É o jeito que a vida acha de ensinar por dentro aquilo que a gente não quer aprender por fora. A dor, vocês viram a Elizabeth afinando o violão? Aqui no começo, vocês perceberam ali, não fez barulho não, mas a dor, ela afina o espírito. A dor, ela macia o orgulho. Ela mostra claramente o que Deus espera de nós. Só que, ó, presta atenção aqui. Se a dor é uma bênção, ficar preso nela é escolha. Não tem cabimento a criatura ficar 40 anos sofrendo, achando que isso é regra de Deus. Isso é lógica da prisão. Isso não é lógica de Deus, muito menos lógica da providência. Deus é lá aponta o rumo, gente, mas quem põe o pé na estrada é nós. E Deus é tão bom que você põe o pé, que Ele põe a estrada debaixo do seu pé. Sofrimento que fica assim, ó, repetindo, é apego nosso que não quer largar o osso. Infelizmente é assim. Porque a lógica de Deus é clara, a dor que ensina, ela passa, ela não fica lá. Ela passa, você aprendeu e depois você agradece ainda pela professora dor, a irmãzinha dor, né, como disse Leon Denis. Então, para resumir aqui esse pedacinho aqui, se o chuveiro está frio, conserta esse chuveiro. Se a cama está dura, troca o colchão. Você está conseguindo fazer as analogias aí? Vai fazendo essa conversão, como que você está sentindo na vida aí? Ó? Você está passando frio? Arruma as cobertas. Fecha a janela, tira o vento. Arruma um cobertor de orelha. Vocês sabem o que é cobertor de orelha? Sabe? Não é bom? Pelo amor de Deus, ô criatura, sai de dentro desse mosteiro. É isso que a espiritualidade está tentando contar para nós, sabe? Eles faltam desenhar. Resignação é aceitar aquilo que você não pode mudar. Mas é uma paciência em movimento, como diz o Chico. Aceitar tudo sem tentar mudar nada, isso não é resignação, isso é estagnação. A lógica de Deus não é essa.
A providência divina é movimento, tudo movimenta, é uma vida que gira, é uma vida que evolui. Então, gente, vamos embora reagir? Eu não sei o que se passa na sua intimidade. Vocês me perdoam o aumento do tom aqui, que às vezes eu escuto uns trem aqui, mas ao mesmo tempo eu escuto assim, baixa a bola que você está falando para você. Então, a lógica de Deus é a lógica de transformação. Levanta. Põe o espírito de pé e vai para frente. Com fé, com coragem, sai do mosteiro, criatura. Vai ficar mais 50 anos aí, passando frio, com essa cama dura, tomando banho na água fria. Para quê? Já tem energia elétrica no mundo. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás o abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, só o amor. Aleluia, 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 todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, aleluia, aleluia,
Certa vez, nós fomos visitar uma instituição com espíritos que vieram com a prova da hidrocefalia e da deficiência mental. E eu fui com um grupo de mocidade, eu dirigia esse grupo na época. Eram muitos jovens com violão, cantando nesses hospitais, e nós fomos nesse dia, Casa do Caminho, em Belo Horizonte. E eu cheguei perto de um berço, eles ficavam muitos em berço, e vi uma criança, e fiquei muito, coração muito apertado. Mãe é mãe em qualquer lugar, né? Mãe não é só dentro de casa dos filhos dela. Depois que a gente se torna mãe, todo mundo é filho. E eu olhei aquela criança e me senti mal, senti um pesar, porque ela estava amarrada, com as mãozinhas amarradas, os pezinhos também, assim na grade. E eu segurei a mão daquela criança. E quando eu segurei, ela apertou a minha e cravou as unhas em mim e ninguém conseguia tirar. Foram 3 pessoas para soltar a mão dela da minha. Ficou furada, né? Foi estranho. Passou, depois nós fomos fazer nossas reuniões normais no centro e tal, e tinha o dia da reunião mediúnica. E aí, o espírito que atendia a nossa casa, mentor da casa, pediu para conversar comigo e disse assim: você conduz jovens, não é? Pois é, então você precisa aprender. Quando você estiver numa situação dessas, com o espírito nessa condição, olhe para ele e diga: parabéns, você é vitorioso. Eu, no seu lugar, não teria a sua força. Que Deus te abençoe. Que você siga até o fim o que você veio fazer aqui na Terra. Eu te abençoo, te respeito e te admiro. É assim que nós temos que olhar para um espírito em provas mais difíceis que as nossas. Por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje, quando nós fomos almoçar, saímos do hotel, passando perto de uma farmácia, tinha uma senhora sentada, pedindo esmola. Hoje a gente não anda mais com dinheiro, com moedas, eu acho que poucas pessoas, né? E eu senti aquela coisa, eu queria dar alguma coisa para ela, mas eu não tenho nada aqui na minha bolsa, e aquela correria, atrasada, passei. Não, passei. Aí, voltando, viemos aqui à tarde montar o som. Voltando, quando estava quase na esquina do hotel, eu vejo a mesma senhora, só que dessa vez ela estava saindo da farmácia para atravessar a rua para o lado de cá. Tem um posto de gasolina na esquina, depois tem... Quando eu vi, eu não sabia da condição dela, porque eu olhei tão rapidamente, ela só estava sentada, quando eu a vi a primeira vez. Ela não tem os pés, ela tem uma joelheira para ela se arrastar, igual um cachorro. E ela atravessou a rua daquele jeito, e no primeiro momento, aí veio, né? Parabéns, você é uma vitoriosa. Que Deus te ajude nessa missão, porque eu, no seu lugar, eu não daria conta. Você é muito mais forte do que eu. Então, força, coragem e siga. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui trocaria com ela de lugar? Quem? Se tiver um aqui, levante-se, por favor. Gente, a vida é muito mais do que esses pobres olhos enxergam. Muitas vezes
nós desperdiçamos uma encarnação inteira. E talvez tenhamos que vir numa prova dessas, dificílimas. Pode ser eu, pode ser você, pode ser você, pode ser você. Porque a gente confunde as coisas. Eu não sei se amanhã eu vou conseguir olhar para ela. Um pedido de desculpas meu. Porque amanhã eu vou passar lá de novo. Mas eu vou tentar ser forte, porque ela é. Ela é um touro. Eu sou uma migalha perto dela. Então, esse Cristo Consolador, Ele é consolador para mim e para ela também. Só que muitas vezes nós achamos, está cantando, está aí com uma blusa brilhante, está com um anel brilhante, está com um violão estiloso. Escuto isso. Vai ver o meu espírito, talvez muito mais caído do que a daquela mulher que estava se arrastando. Não é o que vocês veem, não é o que eu vejo, é o que Deus sabe de mim. Só isso. Então vamos prestar atenção nessa oportunidade maravilhosa que nós temos hoje. Não tem passado, não tem futuro. Eu só tenho agora. O que eu estou fazendo agora na minha vida? Nós estamos aqui. Graças a Deus. A nossa vida se resume nesse momento que nós estamos aqui agora, nesse exato minuto, 8h09. A nossa vida é isso aqui. Queira ou não queira. A sua vida é isso, agora. Você não tem daqui 10 minutos e nem tem 10 minutos para trás. Eu espero que eu tenha um amanhã. Que amanhã eu quero passar lá de novo. Mesmo que eu não fale nada, que eu não dê nada, eu vou passar para eu aprender mais um pouquinho com ela. Não é dar as coisas para ela, eu acho que ela não quer coisas. É preciso de tão pouco que ela não consegue nem carregar, ela carregava a sacola na boca, pôs a alcinha aqui para ela pôr as mãos no chão para atravessar a rua, ela não precisa de coisas. Tem lógica isso, gente? Que lógica que tem? Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente
tente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Eu já tô ficando triste aqui, porque já tá quase na hora da gente ir embora, gente. Mas olha só, o nosso contrato vai até 2h, mas tem as lógicas dos homens, né, gente, que nós temos que seguir. Então, olha só, Emmanuel vai caminhando para a conclusão, dizendo assim, ó, os frívolos e oportunistas, apesar das aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Sabe aquele povo brutinho? Tá tremendo. Quem vive só de aparência,
não tem raiz espiritual ou moral. É plantinha frágil, porque planta que não tem raiz. Frívolo, eu fui no dicionário e perguntei o que significa frívolo. Aquele que é superficial. E oportunista é o que só aparece quando ele leva vantagem. Frágeis. Podem até parecer assim decididos, confiantes, firmes, mas é só a vida apertar um tiquinho que desanda tudo. Sabe como é que o povo do Goiás lá da roça chama esse tipo de gente? Casca grossa do miolo mole. Jesus, no Evangelho de Mateus, 24º versículo do capítulo 7, ele falou assim, ó, quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Ou seja, não adianta só escutar, tem que pôr em prática, senão a casa vai para o chão no primeiro vendaval. Ou se você quiser explicar isso para os netos quando chegar em casa, vai para casa no primeiro sopro do lobo mau. Na casinha de paia, ela não aguenta. Então, não é bom que a gente se pergunte aqui, assim, em que terreno nós estamos firmando a construção da nossa vida? Quando vem aquele vento forte, uma doença, às vezes uma decepção, e a casa balança, muitas vezes desaba. Será que foi por falta de escutar Jesus? Ou será que a gente escutou e não ponhou em prática? Os espíritos nobres, diz Emmanuel, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito das provações. Emmanuel está vindo contar para a gente que os espíritos mais evoluídos, que já pisaram por onde nós estamos pisando agora, entenderam uma coisa que muitos de nós ignoramos. Eles entenderam que a força para enfrentar as pancadas da vida não vem de diploma, não vem de saldo em conta do banco, não vem de curtida na internet, de título pendurado na parede, diploma, não vem disso aí. A força verdadeira que sustenta as tempestades da vida vem de luz interior, de progresso espiritual, vem das Magali, que disfarça no meio de nós. Sem essa luz, qualquer provação vira desespero. Com essa luz, provação vira aprendizado. A pessoa olha e fala assim, tadinho, gente, está aprendendo. Mas não fala com dó. Fala com consciência. Fala para si mesmo. Fala assim, calma, Alex. Está aprendendo, é uma criança espiritual ainda. É por isso que a gente vê pessoas simples, humildes de verdade, sabe? Passando por uma trenheira, coisa difícil. E ainda assim ela está lá firme, sereno, cheia de fé. Enquanto muitos de nós, com tudo na mão, está afogando num copo d'água. Punhado. De mim eu posso falar. Emmanuel, ele finaliza, né? Esse capítulo 60 do livro Pão Nosso, Lógica da Providência, dizendo assim, ó, isso aqui é fantástico para finalizar. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Você deixaria uma criança pilotar um avião e você lá dentro? Você colocaria seus filhos dentro de uma canoa comandada por quem não aprendeu a remar? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Na vida espiritual é igualzinho. Chamaram os professores e botaram dentro de um avião.
Todo mundo lá, antes do avião sungar voo, vocês entendem o que é sungar para cima? Sabe, né? Diz que eles fecharam as portas, tudo, e anunciaram para os professores, então agora nós vamos começar a primeira viagem desse avião. Quem construiu esse avião aí foram os alunos de vocês. Aí disse que já começou aquele bafafá, aquela gritaria, disse que eles falaram assim, alguém quer descer? Diz que abriram a porta, gente, o povo descia num raio, assim, os professores lá de dentro, né? Olha a confiança. Aí disse que um ficou. Aí o povo ficou admirado, falou assim, olha a diferença, né? A imprensa elogiando ele, né? Aí foram entrevistar, ele falou assim, por que você permaneceu aí, né? Você demonstrando essa coragem e tal. Ele falou assim, não falou que quem construiu o avião foram os meus alunos? Falou, foi. Ele falou assim, pois é, se foi eles, esse avião nem ligar, liga. Isso não sai daqui do chão, não, só pode. Às vezes, a gente acha que a gente tem que sair resolvendo tudo, assumindo umas missões difíceis, pilotar avião, umas tarefas grandes, mas a gente esquece de uma coisa, gente, maturidade espiritual não vem por meio de atalho, vem com caminhada. A justiça de Deus é certinha, só. Ela não larga nós na mão, não, mas também não joga peso que a gente ainda não dá conta. Ela prepara, ela ensina, ela fortalece. Com Deus é tudo na medida. Não tem mais, como não tem menos. Alex, mas e a dificuldade da vida? Não é castigo, não. É treino. Mas demora, Deus demora às vezes, não é? Ele está castigando eu. Não é castigo também não, é porque às vezes as respostas da vida, elas vêm disfarçadas de silêncio. Só que você não para escutar o silêncio. E as dor? Sabe o que é dor? Eu vou traduzir para o goianês, você guarda esse trem aqui para você. Se um dia você pensar em mim, você lembra desse trem. Sabe o que é dor? Dor é umas tomadinhas que Deus inventou para acender uma luz que está apagada dentro de nós. Entendeu, Caís? Eu vou repetir. Dor é uma tomadinha que Deus inventou para apertar nela e acender uma luz que apagou dentro de nós. Ou você presta atenção que luz que é essa, ou então a tomadinha vai ficar lá. Quando a gente começa a entender a lógica da providência, gente, essa lógica de Deus, a gente muda a pergunta, ao invés de a gente ficar questionando assim, mas por que isso está acontecendo comigo, meu Deus do céu, o que é? A gente começa a perguntar assim, o que será que isso aí está tentando ensinar para mim? Como é que eu posso sair disso melhor do que eu entrei? Eu não sei o que está passando na sua vida agora, ou o que pode vir. Mas uma coisa eu sei, cada dor é uma aula na escola da vida. Cada tombo, cada trupicão é um convite para você levantar, para você ficar de pé de novo. Cada tempestade que vem é um teste para medir o tanto de fé que nós temos dentro de nós. Nós não estamos aqui por acaso, não. Nós estamos aqui nessa vida aqui porque nós precisamos aprender, nós temos que melhorar. Nós vamos ter que avançar. E com Jesus no barco, gente, eu vou falar um trem para vocês. Pode ventar, pode balangar. Balangar, vocês entendem o que é balangar? Pode balangar o barco, gente. Pode até entrar água dentro do barco. Jesus está lá firme, no leme. Tem gerência nisso. Está cuidando da rota, está cuidando da gente. Às vezes a gente entra em pânico. Isso às vezes é natural. Acha que vai afundar. Fala assim, não, agora eu não dou conta não. Mas Jesus, ele não pula do barco. Ele fica. Ele segura firme. Até uma hora que a gente vai aprender a confiar. Com Jesus você pode até moiar lá dentro do barco, mas você não se perde no mar da vida. Com Jesus no barco a gente chega, e chega mais forte. E outra coisa, de acordo com o texto de Emmanuel dessa noite aqui, se por acaso hoje, nesse instante, no seu presente, como disse a Elizabeth ali, agora há pouco, você está se sentindo no meio de um mar agitado, com ondas acima daquelas que você acredita que dá conta delas. O leme da sua vida está pesando na sua mão. Lembra de uma coisa.
Além de você lembrar da tomadinha, você lembra mais dessa coisa aqui, ó. Se a providência divina entregou esse barco para você, é porque você já não é mais uma criancinha espiritual. Se Deus já está permitindo que você experimente esses desafios aí, é porque o seu ombro já dá conta de carregar a viga. Porque senão, ou então você não acredita no que Jesus está dizendo, muito menos no Espiritismo. Para de achar que você está minguando, você está crescendo, criatura. Deus acredita na gente muito mais do que nós imaginamos, a ponto de que na lógica dele, ele nos oferece esses professores, que nós chamamos de sofrimento, de expiação. Se Deus, que é Deus, confia na gente, não está na hora da gente começar a acreditar na gente também, não? Caís, muitas graças pela sua gentileza de nos acolher aqui, de cuidar de tudo para que a gente estivesse aqui. Nós precisamos muito do serviço. Cíntia, em seu nome, em nome de toda a equipe aqui do Dias da Cruz, que vocês tenham força para enfrentar aquilo que a vida colocar na direção de vocês. 130, 140, 200, porque se desencarnar vai ficar por aí mesmo, né? Muito obrigado pela oportunidade do serviço com Jesus. E até uma próxima oportunidade, se a gente tiver a honra de ser convidado de voltar aqui. Obrigado, gente. Oh, meu Deus, escute a minha voz. Por amor, escute o meu coração. Hoje entrego a ti meus desejos, meus segredos. As estrelas brilham lá no céu, mesmo assim me sinto perdido. Mas eu lhe peço, meu Deus, abençoa os meus caminhos. Põe tua luz em nossos corações, fortalece a todos na terra nos dias tristes. A esperança não morreu, o amor venceu e tua luz se fez presente. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Põe amor em nossos corações, abençoa todos os povos em sofrimento. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Toda a terra sente dor, peço paz e amor. Põe tua luz na dor do mundo. Na dor do mundo.
meus queridos, pelo tempo que nos foi concedido, nós encerramos a nossa parte, mas a espiritualidade continua trabalhando os corações. Vamos para casa pensando, não no que nós falamos, mas no que vocês sentiram e no que foi despertado aí em cada coração. Muito obrigada pelos ouvidos bondosos e caridosos. Obrigada aos espíritos, né, que antecederam aqui, que fizeram a maior parte do que está feito aqui espiritualmente, né? Que muitos estão aqui agora, muitos vieram antes e sedimentaram tudo para que hoje nós pudéssemos estar aqui. A eles, né, todo carinho, toda gratidão. E cuidem do coração de vocês. Não é aqui na casa espírita, não. A qualquer hora, em qualquer lugar. Arruma esse coração aí, fortalece esse coração e vai até o fim, até o último minuto da sua existência aqui, de cabeça erguida, olhando para cima, olhando para Deus. Que para o chão a gente não precisa olhar mais, não. Vamos olhar para o alto, para recebermos as verdades e não a ilusão do mundo. Muito obrigada de todo o coração. Que Deus abençoe a cada um. E nós continuaremos aqui até domingo. Tem mais algumas casas. Lá no meu Instagram, Elizabeth Lacerda Oficial, tem lá a programação. Passa lá, vê onde que a gente vai estar de novo e quem puder, vai ser uma alegria recebê-los. Alex, acabou? Sua parte? Tá bom. Acho que eu vou explorar um pouquinho mais da Elizabeth. Olha, gente, é até difícil encerrar, né? Tá tão lindo, tão maravilhoso, mas nós também temos a espiritualidade que tem o seu horário e a casa continua com o trabalho de passe, né, de todas as atividades. Mas se deixar por nossa vontade e nosso coração, nós queremos ficar aqui, ouvindo e ouvindo, porque é tudo muito lindo, né? Como a Elizabeth diz, nós temos que agradecer muito, né, a esses fundadores. Como nós sempre falamos, eles semearam e hoje colhemos. Mas é muito importante o que nós vamos semear hoje, para que amanhã outros vão colher, né, essa juventude, essas crianças que aqui se encontram. Que nós rogamos muito ao Pai esse amparo e essa proteção e essa sabedoria de toda essa equipe dessa casa. A Elizabeth vai estar amanhã, né, em Manhuaçu, né, na Semana Espírita de Manhuaçu, e no sábado ela vai estar na 20ª Jornada da Paz. Nosso convite a todos para que participem da Jornada da Paz, e o convite é com grande alegria que convidamos você para participar da 20ª Jornada da Paz, um evento dedicado à reflexão, união e promoção de valores que fortalecem e harmonia e entendimento entre todos. Então, vai ser no sábado, o horário às 9h da manhã, tá? O encontro vai ser na Praça Calógeras, de onde vai sair a Passeata da Paz. E à noite, a Elizabeth vai estar lá no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, às 19h também, né? Também vai estar lá. Então, tá o convite para que possamos, né, acompanhar na Jornada da Paz, acompanhar a Elizabeth lá no Bezerra de Menezes, né, quem tiver dificuldade de ir a Manhuaçu, vamos acompanhar, porque é uma oportunidade ímpar, né? Nós temos que, como se abraçar todas. E nosso convite também, né, gente? Nós não podemos deixar, avisando a todos, no dia 31 de maio, estaremos realizando a nossa festa de aniversário, que é o nosso Fórum Leon Denis, nosso 7º Fórum Leon Denis. Então, nós estamos com o tema A Lei Moral, a Ética Cristã no Pensamento de Leon Denis.
Então, nós vamos estar recebendo em nossa casa nosso companheiro Arthur Valadares, que vai estar falando sobre a caridade e a lei moral, o Felipe Mascarenhas, que vai falar sobre o estudo, a Larissa Chaves, que vai falar sobre a fé, o Rafael Siqueira, sobre o dever, e o Tiago Barbosa, sobre a resignação. Então, quem quiser estar participando conosco desse 7º Fórum Leon Denis, porque vai ser um banquete de luz, um banquete de amor, porque 130 anos, comemorar 130 anos, tem que ser com muita luz, com muito amor nos corações, muita união, que estejamos todos juntos para esta comemoração. E o tema foi escolhido exatamente o que nos ilumina a consciência, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vai versar o nosso fórum, né, sobre o Evangelho. Então, está aí o convite para todos virem participar conosco. Quem não fez a inscrição ainda, fazer. Eu tenho falado sempre, porque a nossa casa é pequena e o fórum vai ser realizado aqui dentro. Tá? Agora, vamos aproveitar um pouquinho mais da Elizabeth, né, para fazer a prece para nós cantada, não é, gente? Aí eu falei assim, vamos pedir a Elizabeth que faça a prece cantada para nós hoje. Vamos aproveitar mais um pouquinho desse momento de paz, de luz. Pedir as meninas aí para apagarem as luzes aí de trás. Pode apagar, não pode, Elizabeth? Deixar só a da frente? Vou apagar só a Magali. Depois da prece, né, da Elizabeth, aí nós passaremos para os nossos passes. Já uma boa noite a todos. Pode pedir para apagar isso aqui também. Eu esqueci de estar falando sobre os livros, Alex. O livro que está lá fora. Podia falar, Alex, você acho que... Não, fala melhor que você vai explicar ao pessoal. Gente, é o seguinte, nós temos amigos ali que tem os livros e tem pendrives musicais também. O livro é uma psicografia da Elizabeth, ditado pelo Espírito Irmã Sheila. É um livro todo ilustrado, ele foi psicografado numa viagem que nós fizemos a Israel. As ilustrações também foram trazidas pela espiritualidade, eles não fizeram questão de se identificarem, tem alguns que já são bastante experientes, outros ainda aprendizes, mas tudo muito simples, com giz de cor, lápis, giz de cera, lápis de cor, mas eles têm a capacidade de fazer um magnetismo nessas cores que, para aqueles que se permitirem, com certeza vão receber, e isso pode fazer uma grande diferença. Tem pendrive ali com toda a vida musical da Elizabeth, todos os álbuns gravados em estúdio, são 16 CDs dentro de um pendrive, né? Inclusive, nessa rodada, quem levar esse pendrive completo, leva o livro de brinde. E se desejar um autógrafo, uma dedicatória, a gente vai permanecer por aqui depois. Tem um mais resumido, com os 5 mais pedidos, que na verdade tem muito mais do que 5 lá dentro, e tem um outro, que é um vermelhinho, que chama Cantos da Alma. Então ele tem o livro declamado, com fundo musical, bem suave, e para cada capítulo tem 2 ou 3 canções, voz e violão, como vocês ouviram aqui. Se for para presentear, eu tenho certeza que quem receber vai ficar feliz, se for para você vai te fazer bem, e você vai estar colaborando também para que a gente possa continuar levando esse evangelho musical por esse Brasil afora. Assim que a Elizabeth fizer a prece, nós começarmos os passes, eu vou pedir para que ela fique na mesa ali fora, e quem quiser, né, o Alex também, se puder, quer esperar o passe, depois você desmontar, não? Pode ficar? Então tá. Aí a Elizabeth já fica lá, se alguém quiser algum autógrafo, alguma coisa, Elizabeth, pode ser? Então tá, joia, gente.
Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me e acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara